Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. E agora vamos ao nosso objeto de conhecimento. Então, aula 17, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento em período simples e período composto. Então, turmas, vamos à nossa aula. Então, turmas, para começarmos, essa aula sobre período simples e período composto, eu tenho uma indagação a vocês. Você já leu alguma história que o personagem principal seja um animal? Se não, nós vamos ter agora, nesse momento, vamos conhecer um conto da autora Ruth Rocha, chamado O Homem e a Galinha. Acompanhe aí a leitura desse conto. Temos aí: era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos! E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos tomar sorvete. Mas esta é diferente, ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. A mulher, todos os dias, dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: farelo está muito caro, mulher. Um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: para que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que procure o de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. Então, turmas, vimos aí todo esse contexto, sobre esse conto da Ruth Rocha. E agora eu quero apresentar para vocês a estrutura desse conto, para que a gente possa desenvolver o período simples e o período composto. Vamos então aí acompanhar a estrutura desse conto. Então, acompanha aí na tela, nós vamos ver a estrutura do conto da Ruth Rocha. Então, o primeiro ponto aí é a tipologia textual. Esse conto, ele é uma narração. Então, a tipologia dele é denominada como narração. Em seguida, nós temos o gênero, o gênero textual aí, que é o conto. A próxima particularidade é a predominância da linguagem. Nesse caso, como foi escrito e a professora leu, a predominância é uma linguagem verbal. E já que é um conto, ele apresenta os elementos da narrativa, que são o narrador em terceira pessoa, tempo, espaço, personagens, enredo, que é a história, e o tipo de texto nós classificamos como texto literário. Então, esse texto, ele é uma narração.
E agora, para, turma, ilustrarmos melhor toda essa estrutura, vocês irão assistir a um vídeo que traz intensifica melhor essa estrutura de narração. Então, acompanhe aí na tela o vídeo, que é uma releitura do conto da Ruth Rocha. O Homem e a Galinha Mágica. Esta história é baseada no conto O Homem e a Galinha, escrito por Ruth Rocha. Era uma vez um homem que encontrou uma galinha muito especial. Todos os dias, ela fazia algo incrível para ele e sua esposa. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou maravilhado e chamou sua esposa. A mulher, encantada com a descoberta, começou a tratar a galinha com muito carinho, oferecendo-lhe alimentos especiais todos os dias. No entanto, o homem começou a questionar se a galinha realmente precisava de tanto luxo. Ele acreditava que ela continuaria a botar ovos de ouro, independentemente do que comesse. Então, o homem decidiu que a galinha poderia comer farelo em vez de iguarias. Ele acreditava que isso seria suficiente para ela continuar botando ovos de ouro. O homem, então, achou que a galinha deveria procurar sua própria comida no quintal, acreditando que ela continuaria a produzir ovos de ouro mesmo sem cuidados especiais. Um dia, o portão foi deixado aberto e a galinha, percebendo que poderia sair, foi embora. Ela não voltou mais. O homem e a mulher perceberam, então, que ao não valorizar o que tinham, perderam algo muito valioso. A galinha, que antes lhes dava ovos de ouro, foi embora e não voltou mais. Dizem que a galinha agora vive em um lugar onde é tratada com carinho, onde pode continuar a botar ovos de ouro. Valorize o que você tem antes que seja tarde demais. Então, turmas, vimos aí toda essa estrutura narrativa, mas de uma forma agora em vídeo, né? E o que esse conto, qual mensagem ele tem a passar? Então, nós temos aí, ó, o conto O Homem e a Galinha, de Ruth Rocha, convida os leitores a refletirem sobre o valor das coisas e das pessoas que têm suas vidas, né? No século XXI, os recursos, tanto materiais quanto emocionais, são cada vez mais preciosos. A obra reforça a importância de cuidar, preservar e valorizar, seja o meio ambiente, seja as nossas relações ou nossas responsabilidades, certo, turma? Então, aqui, essa história que nós acabamos aí de ouvir tem várias conexões, né? Elas estão conectadas e por elas estarem conectadas, né? Elas vão criando frases, períodos, né? Então, dentro dos nossos estudos, esse texto ele foi construído com palavras, depois com frases e com períodos. E é sobre isso que a gente vai agora indagar vocês. Mas o que seria, né, período? No caso, período composto e período simples. Acompanhe aí na tela uma frase aí retirada do próprio texto. Olha lá. Frase do conto O Homem e a Galinha. O homem ficou contente. Aqui é uma afirmação, né? E dessa afirmação, a gente pode indagar o texto. Olha lá a pergunta. Por que o homem do conto ficou contente? Como nós já lemos, nós já sabemos porque ele ficou contente. E aí surge a seguinte resposta, né? O homem ficou contente porque a galinha botou ovo. Então, nós temos uma indagação retirada do texto e quem está explicando essa indagação são as próprias palavras do texto. Então, turmas, essa ligação entre ideias é o que nós chamamos de período composto. Vamos ver aí os conceitos, começando com o período simples e depois o período composto. No período simples, como é que nós podemos classificar, né? Conceituar. Um período simples é aquele que contém apenas uma oração, ou seja,
possui apenas um verbo. O que é um verbo, professora? O verbo é aquela palavra que vai expressar a ação, ou ela vai dar uma qualidade de um ser, ou então é uma palavra que materializa fenômenos naturais. Como chover, anoitecer, mas enfim, o verbo é uma ação, ok? Uma palavra que produz ação dentro de uma frase. E também pode ser construído como uma locução verbal. Um verbo conjugado, mais outro na forma nominal. Então, ele expressa uma ideia, né, o período simples, completa, sem a necessidade de outros verbos ou orações para completar o seu sentido. Vamos ver exemplo para ficar melhor essa conceituação. Olha só, o sol nasceu cedo. Então, nós temos aí, turma, a palavra que está indicando aí a ação é nasceu. O contexto, o sol nasceu cedo, tem sentido, é apenas uma frase. Então, nós temos um período simples, apenas uma oração, apenas um verbo nesse núcleo dessa mensagem. O próximo exemplo, o homem vai trabalhar amanhã. Olha lá, é uma locução verbal, vai trabalhar, são dois verbos, um está conjugado e o outro está na forma nominal do infinitivo. Então, temos aí uma locução que são dois verbos para expressar a ação de trabalhar, ok? Então, aí nós temos o conceito do período simples. Vamos conhecer o período composto. Olha o que diz o conceito do período composto. Um período composto é aquele que contém duas ou mais orações. Aí, entre parênteses, tem essa informação aí. Partes de uma frase com o verbo. Então, o período composto, ele vai apresentar duas ou mais orações. E essas orações, elas vão trazer o verbo, porque é o verbo que localiza a quantidade de orações e de períodos. Vamos ver exemplos. Então, temos aí, os ribeirinhos acordam cedo, porque a pesca começa ao amanhecer. Então, observem, nós temos duas ações nessa mensagem. Acordam e começa. Logo, se eu tenho dois verbos, nós temos duas orações e aí temos um período, né? Porque como são dois verbos, aí nós vamos chamar de período composto, tá? Olha só o detalhamento aí desse exemplo. Primeira oração, os ribeirinhos acordam cedo. Essa é a nossa primeira oração. A segunda oração, porque a pesca começa ao amanhecer. Então, nesse caso, é período composto. Nesse momento, a partir de agora, nós vamos contextualizar com o conto O Homem e a Galinha, trazendo a materialização dessa conceituação textual dentro desse conjunto do texto. Olha só, pegando como exemplo, era uma vez um homem que tinha uma galinha, era uma galinha como as outras. Um dia a galinha botou um ovo de ouro, o homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente, vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha, dava pão de ló, dava até sorvete. Então, aqui nós temos uma contextualização. E dentro dessa contextualização, turma, vamos ver a materialização tanto do período simples quanto do período composto. Vamos acompanhar aí os exemplos do período simples dentro da contextualização do nosso conto aí, O Homem e a Galinha. Olha aí o primeiro, era uma galinha como as outras. A palavra que está destacado é o verbo da oração, só tem esse verbo, então, período simples. Próximo, um dia a galinha botou um ovo de ouro. Temos aí a ação de botar, né? Fazendo referência ao ser da galinha.
Só tem o verbo, período simples. Próximo, o homem ficou contente. Então, esse ficou está ligando, né, ao estado emocional do homem contente. Logo, tem apenas o verbo, período simples. Próximo, vamos ver aí, chamou a mulher. Então, o homem faz essa ação de chamar a mulher, apenas um verbo, período simples. Próximo, a mulher ficou contente. Aí o verbo, né, ficar, também exemplo de período simples. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Então, observem aí a ação de dava, período simples. Com isso, turmas, visto, né, na contextualização o período simples do texto, vamos agora para os exemplos de período composto. Então, olha lá o primeiro. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Observem que é mais extenso e nós temos o verbo era e o verbo tinha. Logo, classificamos como período composto. Próximo, olha o ovo que a galinha botou. Temos duas ações aí, olhar, né, no caso olha, e botou, dois verbos. Então, duas orações, período composto. O próximo, vamos ficar ricos. E a mulher começou a tratar bem da galinha. Temos aqui, vamos ficar rico, uma locução verbal. Aí, continuando, começou a tratar, também é uma locução, mas eles estão interligados. Então, período composto. Dava pão de ló, dava ter sorvete. Observem aí também o verbo dava se repetindo, mas completando o sentido. Logo, temos então o período composto. Então, turmas, observem que nós conceituamos, mostramos aí exemplos tanto do período simples quanto do período composto, e agora materializamos toda essa conceituação no conjunto maior que foi o texto. Então, o texto, ele se constrói, ele tem um efeito de sentido, ele tem uma reflexão de que o ser humano precisa valorizar aquilo que pertence, senão ele pode perder, como aconteceu, né, para o casal. O homem ambicioso e a mulher submissa, a galinha era explorada, a oportunidade que ela teve, ela procurou o seu melhor, né? Isso é uma reflexão assim bem detalhada sobre a existência humana. E baseado nisso, esse texto ele foi construído em palavras, frases e períodos, né? E parágrafos. Então, tudo é organizado e tudo tem uma explicação, certinho? Pois bem, agora nós vamos detalhar o período composto, como gramaticalmente ele está aí classificado. Acompanhe aí na tela. Nós temos aí esse mapeamento, né? Tipos de período composto. Na gramática, ele é classificado como período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Então, quando se fala em turmas, quando se fala em período composto, ele vai apresentar essa classificação. Agora vamos ver a conceituação e exemplo. Acompanhe aí na tela, tá? Vamos lá. Tipos de período composto. Primeiro vamos começar com a coordenação. Olha o que o conceito diz. As orações, né? Elas são o quê? Independentes, ou seja, cada uma dessas orações, ela tem sentido completo. Então, se é período composto, nós vamos ter aqui, semanticamente, um sentido completo em relação a essas duas orações. Olha aqui o primeiro exemplo. A canoa deslizou pelo rio e o pescador jogou a rede. Deslizou
é a ação. Então, é o nosso verbo. Pescador jogou a rede. Jogar é verbo. Então, com isso, nós temos dois verbos. Se temos dois verbos, temos duas orações e um período composto. Primeira oração, a canoa deslizou pelo rio. Aqui é a nossa primeira, né? Primeira oração. E o pescador jogou a rede. O pescador jogou a rede. Nós vamos ter a nossa segunda oração. Observem que a canoa deslizou pelo rio. Tem sentido completo. E o pescador jogou a rede. O pescador jogou a rede também tem sentido completo. É o que diz aqui o conceito. Período composto por coordenação. As orações são independentes no sentido, no efeito de sentido, na mensagem. Ou seja, cada uma tem sentido completo. Quando se fala sentido completo, é a mensagem que fica clara. A canoa deslizou pelo rio. Então, isso já tem um sentido completo. Já sabemos o que a canoa está fazendo. O pescador jogou a rede. Ao falar isso, nós estamos percebendo a ação do pescador, né? Então, aqui, elas estão se concordando. Elas têm sentido completo. Quando isso ocorre, nós chamamos de período composto por coordenação, certo? Agora, vamos aqui para o próximo. Tipos de período composto. No caso aqui, o segundo, que é por subordinação. Olha lá o conceito. As orações dependem, essa palavra aqui, quero chamar a atenção de vocês, que ela é bem interessante, né? As orações dependem uma da outra, pois uma oração complementa o sentido da outra. Então, nós vamos perceber que no período, segundo o conceito, as orações, elas vão ser dependentes umas das outras para poder ter um sentido completo. Vamos ver o exemplo e aí a gente vai materializar melhor o sentido desse conceito aí de subordinação. Os moradores, aqui o exemplo. Os moradores ficaram felizes. Aí tem mais informações aí, porque a gente fica, né, curiosa. Por que eles estão felizes, né? Aí vem novamente mais informações. Porque a cheia trouxe fartura. Então, observem que, para nós descobrirmos se é período simples, se é período composto, nós precisamos localizar aí os verbos, né? Então, aqui nós temos a primeira oração. Primeira oração. Cadê o verbo da primeira oração? Ficaram, tá? Então, felizes, quem está feliz aí é os moradores. Então, esse verbo ficaram está ligando, né, esse estado emocional de felizes aos seres moradores. Mas por que eles estão felizes? Continua. Porque, aí aqui, temos a segunda oração. Porque a cheia trouxe fartura. Então, observem aqui, ó, o segundo verbo. Com isso, nós classificamos esse exemplo, turma, de período composto por subordinação. Porque a segunda oração, ela
completa o sentido da primeira oração, certinho? Então, enquanto lá no período composto por coordenação, as orações são independentes, elas têm sentido completo, né? E apresenta aí dois ou mais verbos. No caso que nós vimos apenas duas orações. E no período de subordinação, as orações elas dependem uma da outra para poder ter o sentido completo. Certinho, turminha? Certinho, turmas? Vamos à nossa recapitulação de tudo que nós estamos aí detalhando no período simples e no período composto. Olha lá o nosso mapeamento. Vimos então o conceito de período simples quando apresenta apenas um verbo. Aí nós temos na linguagem gramatical período simples, uma oração, né? Uma frase com apenas um verbo. E o período composto, ele é caracterizado, ele é materializado na escrita ou na fala com dois ou mais verbos. O segredo, turma, é encontrar, localizar o verbo. Encontrou o verbo, aí depois nós vamos ter que, se for já um período mais extenso, né? Olha lá o outro mapeamento, nós vamos chamar de tipos de período composto, que ele é classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. No período composto por coordenação, as orações, elas são independentes, né? Elas não precisam uma das outras para ali estarem passando uma mensagem. E o período por subordinação, haverá uma dependência das orações uma das outras. Então, turmas, hoje nós trabalhamos aí essa conceituação desse assunto que foi desenvolvido o período simples, o período composto, trabalhamos o conto para contextualizar gramaticalmente aí esses conteúdos que foram desenvolvidos na nossa aula 17. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima!